Imagina só, uma criança, 11 anos, vai até a justiça, sozinha, para dizer que sente medo. Medo de quem deveria cuidar dela. E pouco tempo depois, essa criança some. Exato. 10 dias de angústia, de busca. E aí vem a pior notícia possível. O que as fontes que a gente analisou contam sobre o que aconteceu com Bernardo Boldrini. Olha, nós mergulhamos fundo aqui numa série de documentos, reportagens da época, depoimentos, um material extenso sobre um caso que, nossa, chocou o Brasil. E a ideia é entender melhor, né? Isso, a gente quer extrair o que essas fontes revelam sobre a tragédia do Bernardo. Tentar entender a dinâmica daquela família, como descrita nos autos, e as consequências que, bom, ecoam até hoje. Então vamos lá. Quem era o Bernardo, segundo esses relatos que a gente viu? Era um menino, né? 11 anos. Morava em Três Passos, lá no Rio Grande do Sul. Nascido em Santa Maria. E as descrições dele, o que as fontes dizem? Olha, pintam ele como uma criança muito carente de afeto, sabe? Que buscava atenção fora de casa, passava muito tempo com amigos na casa deles. E tinha a questão da mãe, né? Sim, ele era órfão de mãe. A Odilaine Uguglione, a morte dela em 2010, no consultório do pai, foi registrada como suicídio, mas sempre houve muita discussão em torno disso também, né? Com certeza. E o ambiente em casa? Como as fontes descrevem isso? Era pesado, bem pesado. Ele morava com um pai, o Leandro Boldrini, que era médico. As fontes descrevem ele como alguém distante, frio com o filho, muito focado no trabalho. O famoso workaholic. Exato. E tinha a madrasta, a Graciele Uguglione, enfermeira, e uma meia-irmã bem pequena na época. E tinha aquelas gravações, né, que vieram a público. A madrasta tem uma frase que chocou muito. Algo tipo, vamos ver quem vai primeiro para debaixo da terra. E um descaso do pai que, bom, fica evidente nos relatos. Que coisa horrível. E essa tensão toda era algo que as pessoas de fora percebiam? As fontes indicam isso. Indicam sim. Haviam sinais, sabe? O mais forte, talvez, foi o próprio Bernardo ter ido ao fórum, sozinho, no início de 2014. Ele foi pedir ajuda? Exatamente. Os documentos do processo detalham isso. Ele relatou medo da madrasta, diz que sofria maus tratos e fez aquele pedido que, nossa, é de cortar o coração. Ele queria trocar de família. Nossa, uma criança pedir isso? É muito forte. E não era só ele. Relatos da avó materna, de ex-babás, de conhecidos, tudo isso citado nas fontes, confirmam a negligência, o tratamento hostil, diziam que ele era barrado em casa às vezes, que sofria agressão verbal. E mesmo com um pedido formal de ajuda no fórum, a rede de proteção falhou, pelo que a análise das fontes sugere. É o que parece, né? É um ponto que salta aos olhos em toda a documentação. Falhou. E na comunidade, as reportagens da época mostram que muita gente notou a mudança no pai, depois que a Graciele chegou. Falavam dos mostratos. Comentavam, sim. Talvez sem ter a dimensão total da coisa, mas comentavam. Algumas fontes até retratam Leandro como aquele estereótipo do homem trabalhador que venceu na vida, sabe? E a Graciele? A Graciele era vista por alguns, segundo essas mesmas fontes, como manipuladora que teria desvirtuado o marido, por assim dizer. Complicado. E aí a cronologia, que as fontes montam, nos leva para abril de 2014, certo? Isso, dia 4 de abril. O Bernardo desaparece. A primeira versão da Graciele foi que ele ia dormir na casa de um amigo. Mas tinha um detalhe crucial, né? Que a investigação pegou. Exato. Um detalhe registrado nos autos que mudou tudo. Naquele mesmo dia, ela foi multada por excesso de velocidade. E quem estava no carro? O Bernardo. E para onde ela estava indo? A caminho de Frederico Westphalen, para encontrar a amiga dela, a Edelvânia Wirganovic. E o que a investigação descobriu depois? O que os documentos do processo descrevem sobre o crime em si? Olha, o que se descreve é um plano cruel. O Bernardo recebeu uma superdosagem de um sedativo forte, midazolam. Como assim? Primeiro deram para ele tomar, dizendo que era remédio para enjoo. Depois, segundo a investigação, veio uma injeção intravenosa, com a ajuda da Edelvânia. Meu Deus! E aí? Silêncio. 10 dias sem notícias. Até que no dia 14 de abril, a Edelvânia confessou e levou a polícia até o corpo. Onde ele foi encontrado? Em Frederico Westphalen, enterrado
nu, dentro de um saco plástico, numa cova bem rasa, coberto com soda cáustica. Tentaram ocultar, sabe? Uma imagem, nossa, de desumanidade total. Chocou o país inteiro. E a postura do pai nesse meio tempo? O que as fontes destacam? É outro ponto muito criticado nos relatos. O Leandro só registrou o desaparecimento dias depois do sumiço. E aquele apelo que ele fez na rádio local? Lembro disso. Foi descrito como muito frio, né? Exatamente. Frio, distante. Ele se referiu ao próprio filho como esse menino. Isso é muito citado. E no mesmo dia que encontraram o corpo, o pai, a madrasta e a Edelvânia foram presos. E teve mais gente presa, né? Sim, o irmão da Edelvânia, o Evandro Wirganovich, foi preso depois sob a suspeita de ter ajudado a cavar a cova. E a motivação para tudo isso? O que a acusação do Ministério Público que está nos autos apontou? A acusação formal dizia que o Bernardo era visto como um estorvo para o novo núcleo familiar do pai com a Graciele. E também tinha questões envolvendo a herança da mãe dele, da Audiline. E o julgamento? O que aconteceu? O julgamento principal foi em março de 2019 e todos foram condenados. A Graciele Ugolini pegou a maior pena, 34 anos e 7 meses. Hoje ela está em regime semiaberto. O que significa que ela pode sair para trabalhar ou estudar durante o dia, né? Isso, e volta para dormir na prisão. O Leandro Boldrini, o pai, pegou inicialmente 33 anos e 8 meses. Esse júri foi anulado, mas ele foi julgado de novo em 2023 e condenado outra vez, 31 anos e 8 meses. Também está em semiaberto. E teve o registro de médico cassado. E os outros? A Edelvânia Wirganovich pegou 22 anos e 10 meses, mas ela foi encontrada morta na prisão em abril de 2025. A notícia na época foi de suspeita de suicídio. E o irmão dela, o Evandro, pegou 9 anos e 6 meses, mas essa pena ele já cumpriu, está em liberdade. O impacto social desse caso foi gigantesco. Demais. Gerou muitos debates, né, sobre violência dentro de casa, sobre as falhas na proteção das crianças. E resultou naquela lei, a Lei Menino Bernardo. Exatamente, a Lei 13.010 de 2014, que proíbe castigo físico, tratamento cruel ou degradante na educação de crianças e adolescentes. Foi uma resposta legal, né? Uma tentativa de prevenção. Mas, mesmo com a lei, a análise dessas fontes todas deixa uma pergunta no ar, né? Uma pergunta bem incômoda. Com certeza. Como pode uma criança verbalizar o medo que sente e buscar ajuda no sistema de justiça e ainda assim acabar vítima de uma brutalidade dessas? Justamente por quem deveria ser seu porto seguro. O que falha nessa rede que deveria proteger os mais vulneráveis? Fica essa questão. É uma história que força a gente a encarar a violência que muitas vezes está escondida dentro de casa e a pensar na nossa responsabilidade coletiva para proteger as crianças. Bom, se essa análise baseada nas fontes que a gente explorou hoje te interessou, considere curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. E compartilha com quem você sabe que se interessa por casos reais, por entender essas repercussões sociais. Isso. E deixa um comentário também. Conta pra gente o que mais te marcou nesse caso ou o que você lembra sobre ele na época. E não esqueça de assistir a nossa próxima análise, que já está aparecendo aí na tela. Mais um caso real que abalou o Brasil. Você não vai acreditar nos detalhes do que aconteceu.